Manutenção do telhado de cobertura. De quem que é essa responsabilidade? Em primeiro lugar, nós temos que diferenciar duas questões. A primeira questão é quando esse telhado ele pertence ao esqueleto do edifício, à estrutura do edifício, ou seja, você chegar na laje do último apartamento, já for o telhado desse edifício, certo? Nesse caso, a responsabilidade pela manutenção pertence ao condomínio, nos estritos termos do artigo 1331, parágrafo 2º, certo? Que dispõe lá que é a responsabilidade do condomínio pela manutenção de áreas comuns. Ponto. Porém, se esse telhado pertencer a coberturas, certo? Aplicar-se ao artigo 1344 do Código Civil, que diz o seguinte, que quem é responsável pela manutenção dessas coberturas são os proprietários das coberturas, certo? Seria simples. Porém, como nada do direito é tão simples assim, existe uma controvérsia sobre essa questão de responsabilidade. Essa controvérsia está prevista lá no parágrafo 5º do artigo 1331, também do Código Civil, tá? O qual ele dispõe lá que as coberturas, os terraços de cobertura, são caracterizados como áreas comuns, salvo disposição em contrário. Quer dizer o quê? Que ele caracteriza, de acordo com esse artigo de lei, que as coberturas seriam áreas comuns, certo? Dessa forma, o condomínio seria responsável. Porém, ele tem uma vírgula e diz o seguinte, salvo disposição em contrário. Aonde? Na escritura de incorporação desse condomínio, né? Em algum documento ali do memorial descritivo, alguma coisa, na matrícula vai estar dizendo lá se essa área de cobertura ela é de uso exclusivo ou de área de uso comum. Se existir lá nesse documento alguma coisa dizendo que é a propriedade de uso exclusivo, falando de coberturas, aplicar-se-á o artigo 1344, ou seja, é a responsabilidade do próprio proprietário da unidade a responsabilidade pela manutenção desse telhado. Por quê? Porque ele está com exceção ao artigo 1331, o parágrafo 5º, certo? E outra questão que também gera muita dúvida é a questão da área comum de uso exclusivo, que está prevista no artigo 1340 do Código Civil. Ou seja, são caracterizadas por aquelas áreas que somente se pode acessar pela área da cobertura. Ou seja, para você chegar ao telhado do prédio, do edifício, você só tem uma opção, entrar pela unidade do proprietário. Ou seja, isso caracteriza como uma área comum de uso exclusivo. E o artigo 1340, ele diz o quê? Que a responsabilidade pelas áreas de uso comum, pelas áreas comuns de uso exclusivo, pertence àqueles proprietários da própria unidade. Então vejam que isso não é uma questão simples, ela demanda estudo de cada caso, ela demanda verificação in loco de como estão dispostas essas coberturas, certo? Não existe uma regra que a gente possa falar se é assim aplica o artigo tal ou o artigo tal. Não. A gente sempre precisa ser responsável para dar um parecer de acordo com o fato, ou seja, de acordo com cada caso, tá? Então fiquem atentos com essa questão de responsabilidade de coberturas, que volta e meia gera muita polêmica, principalmente em assembleias, cujos proprietários se negam a realizar a manutenção, alegando-se responsabilidade do condomínio, né? E muitas questões surgem também no judiciário com relação a infiltrações, com relação à falta de manutenção, e os condôminos eles entram com processos contra o condomínio, e no final das contas eles percebem que eles não tinham esse direito subsumido ao fato. Por quê? Porque exatamente eles estavam enquadrados ou nessa exceção do artigo 1331 ou enquadrados pelo artigo 1344, que dispõe que a responsabilidade pela manutenção desses telhados de cobertura pertence aos proprietários das unidades. Enfim, espero ter ajudado vocês nessa questão.